E olha só, Matheus, eu estava no meio de uma consultoria essa semana e eu achei um negócio muito interessante. A responsável pelo atendimento ao cliente da empresa disse que o cliente não respondia porque só queria falar se fosse com o dono. Eu já vi gente viciada em café, em açúcar, em álcool. Agora, cliente viciado em dono? O interessante é que quando a empresa começa a crescer, começam a aparecer uma série de indicadores interessantes. Uma série de acontecimentos, inclusive, sobre o relacionamento entre o dono, sua equipe que vai crescendo, seu mercado. E a gente começa a entender que quanto mais a empresa cresce, mais ela precisa entender de processos. Ou seja, primeiro, na medida que a empresa vai crescendo, é interessante que ela defina onde ela quer chegar, quais são os seus objetivos. Inclusive, existem metodologias muito boas sobre isso, que são os OKRs, por exemplo. Ficou famosa com a utilização desse tipo de metodologia ágil lá no Google, na empresa Google, na verdade. Então, o que eu percebo ao longo do tempo com essas experiências dando consultoria em algumas empresas? Empresas que começam a sair de um estágio de pequena para médio, para grande, ela começa também a acumular uma série de vícios que vem trazendo daquele momento em que ela era pequena. Dentre elas, o vício do dono atender o cliente, que ao passar do tempo, esse dono vai se transformando em diretor, em executivo, ou como a gente costuma dizer hoje, né, de CEO, Chief Executive Officer. Ou seja, a gente começa a perceber que se esse CEO, se esse proprietário, se esse diretor não consegue crescer junto com a empresa quando se fala em delegar tarefas, a gente vai ter clientes viciados em falar apenas com o dono. E esse dono vai começar a perder tempo e criar gargalos de processos estratégicos. Vamos colocar num desenho básico. Geralmente a gente tem, de forma bem enxuta e bem superficial, as estratégias de empresa definida na cúpula de uma pirâmide. No meio, a parte tática, onde se resolve o gerenciamento de recursos. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, infraestrutura e tudo aquilo que é preciso ser entregue para a base da pirâmide, que é o operacional. Imagina então que essa empresa vai crescendo e quanto mais ela cresce, mais essa cúpula, mais esse topo da pirâmide precisa de mais tempo e mais dedicação para que as pessoas que estão lá desempenhem e gastem seu tempo, sua energia e seu recurso criando estratégias. Primeiro ponto, fica aqui uma dica. Qual é o conceito de estratégia? O conceito de estratégia, para mim, é você já entender do próximo passo. É a antecipação de um movimento. Então anota aí, estratégia é a antecipação de um movimento. Se você faz parte da estratégia de uma empresa e tem tempo suficiente para que você possa parar com sua equipe e criar um determinado planejamento trimestral, anual, por fase, por época do ano, por campanha, você passa então a ter o seu momento de antecipar o movimento. Se você ainda é um dono que está tendo que atender o cliente lá na operação, isso pode ser prejudicial porque você vai começar a, vamos dizer assim, a enxugar gelo. Você vai começar a fazer da tua empresa o tempo todo apagando incêndio, descascando abacaxi e você não consegue criar estratégias para crescer. Então, vamos lá, anota outra coisa. A função de um CEO, você que está na cúpula, para criar estratégia. Vamos colocar em 3 pontos. A função de CEO vai ser vender, vai ser captar recursos e, por fim, fazer crescer. Se você, como CEO, cresce, se tua empresa cresce e você passa a ser estratégico, você tem que começar a criar atividades para você, que você realize vendas, captação de recursos e estratégias de crescimento. O que a gente percebe hoje? A gente percebe que existe, então, esse vício que eu te falei. Grandes empresas que começaram pequenas conseguem crescer quando elas começam a delegar do setor estratégico para o setor tático, do setor tático para o setor operacional. Então, se você está tendo um problema ainda de atendimento e que teu setor tático, gerencial, não consegue delimitar, delegar ou definir algumas estratégias que precisa estar dependente o tempo todo de você, você vai ter uma empresa que pode correr o risco de não crescer. Então, a mensagem básica desse vídeo é: não deixe o seu cliente viciado em ser atendido apenas por você. Mas em determinado momento, aprenda a delegar e fazer com que determinadas pessoas da sua equipe consigam fazer algumas coisas que você deveria fazer, mas que agora você precisa estar pensando e criando planejamento e estratégia para a tua empresa continuar se desenvolvendo e, inclusive, ganhando novos mercados. Minha pergunta final: antes de você clicar em curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, você, como um empreendedor, como empresário e como uma pessoa que está criando e desenvolvendo todos os dias a estratégia da tua empresa, está sabendo delegar? Está sabendo vender?
Está sabendo criar estratégias de crescimento e captar recursos? Isso é a função de um CEO que tem sua empresa em processo de crescimento. Aprenda a delegar, aprenda a dividir as tarefas. Com isso, aprenda a cobrar as metas dessas tarefas e os resultados. Essa é a nossa dica. Para e pense e reflete sobre isso se você está conseguindo fazer isso para o teu negócio.